estou por perto, e esta luta logo vai passar. Eu nunca te deixei aí sozinho, abandonado neste teu caminho. Eu sempre enviei socorro certo, e no meio do teu deserto fiz nascer um manancial. Porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar. No hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus. Porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar. Novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus. Jeová, Jeová, o Deus que cura, Jeová Rafa. Sei que hoje você está na prova, também sei que vou te dar vitória. As lágrimas que descem em teu rosto, trazendo sofrimento e muita dor. Eu sou o Deus que enxuga este pranto, levanto o teu rosto do abismo. Inclino eu agora os meus ouvidos para ouvir os teus pedidos e a tua dor curar. Porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar. No novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus. Jeová, Jeová, Shalom, Jeová, Shama, Jeová é o Elion, Jeová é o Shaddai, Jeová Sabaoth, Jeová Adonai, Jeová Elohim, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Rafa. O Deus que está contigo, o Deus que é a tua paz, o Deus presente em todo momento, grandes coisas Ele faz. O Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor, Senhor dos exércitos nas batalhas, Ele é guerreiro, também vencedor. O Deus poderoso, o teu Criador, é a tua bandeira e as tuas feridas Ele vai curar. Jeová Rafa, Ele é o teu Deus, o Deus que te toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou Jeová Rafa.
Hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar. Um novo hino você vai cantar, porque estou contigo, eu sou teu Deus, Jeová. Jeová, Rafa, o Deus que cura as feridas. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Obrigado, Senhor. Louvamos pelos irmãos e irmãs que têm ofertado, têm acreditado na Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando, dando vitória. Nunca faltou, nunca faltará. Tu és o provedor da igreja, Tu és o Senhor. Glória a Deus. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Maravilha. Nosso obreiro, irmão David, palavra, na graça de Deus. Dona Marinha, a senhora é abençoada? É de Deus? Amém. Eu também acho que é. Eu também acho que é, Dona Maria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Queria pedir para os irmãos colocarem mais um momentinho em pé, para a gente fazer a leitura da palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 10. E hoje nós vamos falar um pouquinho da suficiência de Cristo, porque Ele é suficiente para nós. Somente Ele. Nós não precisamos de mais nada se nós estivermos no caminho dEle. Porque a palavra nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Todo mundo achou? 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Fala assim: Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentações senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmos o que digo. Amém? Até aqui. Deus, este é o momento da sua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar em nossos corações, Pai, e através do teu Espírito Santo, Pai, ministrá-la em nós, Pai, para que nós possamos entender, viver e caminhar segundo a tua vontade, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 10, nós vemos, na verdade, Paulo dando um conselho, né? Um alerta para o povo ali, para que eles se desviassem do mal, se desviassem da idolatria, né? Das coisas erradas. E ali ele vem citando o exemplo do povo hebreu, que caminharam no deserto, que viram as maravilhas, a provisão de Deus na vida deles, e mesmo assim caíram. Muitos deles, a palavra nos diz que caíram, que pereceram no deserto, né? Nós vemos que Deus durante 40 anos cuidou do seu povo, alimentou eles, derramando o maná, matou a sede deles através da rocha, né? Fluía ali a água viva, e o Paulo fala que eles beberam de uma bebida espiritual e eles comeram de uma comida espiritual, porque tudo aquilo simbolizava e representava a Cristo. Mas eles não entenderam. Durante 40 anos caminhando, eles simplesmente se cansaram. Só isso? Só tem isso? Mais isso de novo? E muitas das vezes nós vemos no meio cristão as pessoas se convertendo, levantando a mão e por um primeiro momento se alegrando na palavra de Deus, mas no decorrer da caminhada, muitas das vezes as pessoas começam a cair nas mesmices, começam a murmurar, começam a resmungar, começam a sentir saudade das cebolas, dos legumes, como os hebreus começaram a olhar para trás e falaram assim, mas lá no Egito a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. E muitas das vezes a pessoa ela se converte ao cristianismo e começa a querer lembrar do seu passado, a querer viver aquilo que talvez não viveu, ou que um dia viveu e está sentindo saudade. Espera aí, irmão. A partir da hora que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, já não é mais a nossa vontade. Não tem como mais eu sentir saudade daquilo que um dia eu passei, eu vivi. Aquilo já não faz parte mais da minha vida. Aquilo não faz parte mais do meu meio. Eu já não me sinto bem. Se você olha para trás e sente saudades, talvez tenha alguma coisa errada aí. Talvez precisa de alguma coisa aí para poder começar a caminhar e olhar para frente. Quando a mulher de Ló, ela olha para trás, como a palavra diz, e ela vira estátua de sal, não é porque ela ficou curiosa e falou assim, deixa eu sair, né? Agora vai acabar a cidade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha lá para ver como é que tá. Nossa, tá acabando tudo lá, tá pegando fogo, o pessoal tá morrendo, meu, ainda bem que eu saí de lá. Não, mas é porque ela olhou com saudades daquilo que ela vivia. E ali ela se torna uma estátua de sal. Quando nós caminhamos os passos de Cristo, eu posso olhar para trás e dar glória a Deus por tudo aquilo que Deus me livrou, que hoje eu já não vivo mais. Me dá glória a Deus por tudo aquilo que um dia eu fazia e hoje eu já não faço mais. Mas se eu olhar para trás e falar assim, rapaz, mas que saudade daquela época. Época boa. E eu já ouvi pessoas até ministrando a palavra e fazendo um comentário desse. Não, porque quando a gente vivia no mundo, vai falar que é ruim, irmão. É bom. Não é. Não é bom. Quando você se torna um cristão, aquilo já não faz mais parte do seu meio. Não tem como mais ser bom. Um exemplo simples assim, né? Acredito que os irmãos também possam e ministram também ali dentro das suas casas e protagonizam talvez esse mesmo sentimento, né? Com a Camila, assim, a gente sempre sai, a gente vai comer alguma coisa, a gente vai aqui em Itajubá, a gente tem hoje o lago, né? Lá o parque da cidade, a gente vai. É um lugar gostoso. A gente vai lá, a gente fica lá, conversa. Já teve vezes a gente ir e nem descer do carro. A gente ficava lá. Parava o carro, ficava lá conversando, passando um tempo. Só que lá também é o lugar onde as festas da cidade acontecem. Normal, tranquilo. E aí quando a gente decidia, às vezes, vamos lá dar uma voltinha, vamos lá, passar lá no lago. Ah não, mas hoje
vai ter festa, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, então não vamos não. Vamos deixar de ir. E não é por causa dos outros, irmão, mas é porque aquilo ali já não faz mais parte do nosso meio. A gente não consegue se sentir mais à vontade nesse meio. Não tem como você seguir a Cristo, mas conviver no meio ali daquela bagunça e tá tudo bem, sinta à vontade, tá tudo certo. Talvez esse sentimento precise mudar. Talvez isso que está gerando precisa mudar. Nós não podemos mais sentir essa vontade de estar nesse meio. Nós não devemos mais sentir essa vontade. Mas nós devemos nos afastar de tudo aquilo que um dia nós largamos e caminharmos os caminhos de Cristo para nós. E como eu disse, né, como um tema, eu coloquei que Cristo, ele é suficiente. E o que Cristo quer para mim? Está tudo dentro da palavra de Deus, irmãos. Quando você tiver alguma dúvida de alguma coisa, de que forma que você deve agir ou caminhar, busque isso no Senhor. Não busque numa revelação de alguém, não vai atrás de nada disso. Quer a revelação? Está aqui, ó. Não existe revelação maior que essa. Essa é a revelação de Gênesis a Apocalipse. Todo o trajeto, todo o caminho que o cristão deve seguir, a palavra de Deus já nos instrui. Para que nós deixarmos tudo aquilo que um dia nós vivemos e começarmos a caminhar os caminhos de Cristo. O povo hebreu, eles deixaram o Egito quando o sangue foi passado lá nos umbrais, né, das portas, e aí aconteceu a última praga, todos conhecem, não vou entrar aqui porque não é o mérito da história. E aí eles saíram e foram para o deserto, começaram a caminhar. Muitos deles pereceram justamente por causa do quê? Por causa da saudade daquilo que eles viviam. Por causa da murmuração daquilo que Deus já estava provendo para eles. O maná, a água, tudo que eles precisavam, tinha ali para eles. Deus estava cuidando. Deus abriu o mar. Paulo fala que eles foram batizados na nuvem e no mar. Eles passaram, eles viram o sobrenatural acontecer. E muitas das vezes nós vivemos coisas, milagres, né? Deus curando, Deus fazendo, principalmente quando é dentro da nossa própria casa. Isso nos enche, isso nos deixa feliz, nos fortalece, a gente glorifica, exalta, mas muitas das vezes, com o passar do tempo, isso aí começa a ficar mais ameno. A gente lembra, mas aquele sentimento já não é mais o mesmo. Sabe, aquela emoção, aquela coisa, aquela presença de Deus, quando aquilo acontece, você fala assim, oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você quer sentar, você quer orar, você quer ler a palavra de Deus, aquilo começa a ficar de lado. Aquilo começa a amenizar na nossa vida. E muitas das vezes é por quê? Porque nós não temos uma busca diária. Quanto tempo nós deixamos o nosso dia para buscar a Deus? Ou melhor, não precisa nem falar quanto tempo você dá do seu dia, do dia seu para você buscar a Deus. Se você deixa algum tempo do seu dia, todos os dias você lê um pouquinho a palavra, você ora, você fala com Deus, ou tem, por dias você passa sem nada, e às vezes você vai buscar quando? Quando você precisa. E é o que acontece muitas das vezes. As pessoas, elas vêm para a igreja por quê? Porque ela precisa de uma cura. Porque ela precisa de uma porta aberta. Porque ela precisa disso, ela precisa daquilo. E muitas das vezes elas alcançam isso. E depois elas dão as costas para Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o caminhar com Cristo é todos os dias. A busca de levar a palavra de Deus, viver através do nosso testemunho, ela tem que ser todos os dias. Não pode ser por um momento, não pode ser por um instante, mas ela tem que ser constante, todos os dias. E é por isso que Paulo está falando, ó, toma cuidado. Os antigos, eles viveram maravilhas e muitos pereceram. Foram libertos pelo sangue dos umbrais, nas portas,
caminharam pelo deserto, muitos pereceram. E hoje nós estamos vivendo, por quê? Porque um dia Cristo também derramou o seu sangue para nos livrar. Nos livrou da morte e nos trouxe a vida. Ele abriu o caminho para nós podermos ser salvos. Ele inaugurou a graça após a sua ressurreição. Da mesma maneira que eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho ali, nós também somos hoje batizados nas águas, professando e dizendo que queremos morrer para o mundo e viver para Cristo, diante dos irmãos, no momento de culto. E também, da mesma maneira que eles foram batizados nas nuvens, aquele que busca e tem uma experiência com Deus também é batizado na nuvem e no fogo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que nos vem encher, que nos vem fortalecer, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece a permanecer nos caminhos de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas para o Espírito Santo habitar, nós temos que estar limpo de toda sujeira. Não adianta eu querer deixar uma coisinha aqui no cantinho, no outro, né? Até uma última vez que a Camila ministrou aqui, ainda foi para os jovens, ela falou da sujeirinha ali embaixo do tapete, aquilo, isso, aquilo outro. Isso não existe, irmão. Com Cristo não dá. Não é como você recebe uma visita, igual a Camila pregou, e você esconde toda a bagunça num quarto e chama eles, deixa eles só na sala. Não chama lá na cozinha, não. Lá está bagunçado. Com Cristo não existe. Não tem como você esconder. Não tem como você caminhar olhando para lá, olhando para cá. O caminho ele é um só. E nós vivemos e cremos que Cristo morreu por nós. E esse sacrifício, esse amor que Ele teve, nós devemos também hoje ter por Ele. E de que maneira eu faço? Eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Então já não é mais aquilo que você quer, como eu já disse. Não tem como você ficar caminhando da maneira que você deseja. Mas você tem que caminhar da maneira que Deus tem para você. A palavra de Deus ela vem nos ensinando, vem nos mostrando o sacrifício de Cristo, ela vem mostrando o maná, ela vem falando, né, da pedra, e nós vemos Paulo exortando ali os irmãos, e nós vemos que essa pedra ela é Cristo, desde lá de trás, né? A palavra de Deus falando ali em Êxodo, depois em Daniel, no capítulo 2, quando Daniel ele começa a ter, ele é chamado para revelar o sonho, não somente interpretar, mas revelar o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Acredito que todos aqui conheçam também essa história, né? E Daniel ele orava 3 vezes ao dia. A palavra, né? O povo judeu eles têm esse costume, eles oram 3 vezes ao dia. E ele orava voltado para o templo, por quê? Porque eles criam que a presença e que Deus habitava somente lá no templo. Então eles voltavam em direção ao templo e orava. Mas a palavra de Deus hoje nos fala o quê? Que nós devemos orar sem cessar. 1, 2, não, ora sem cessar. O tempo todo. Como que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Somente se eu entregar a minha vida para Cristo. E Ele viver a minha vida. E Ele direcionar a minha vida. Porque aí, cada passo que você dá, vai ser como se você estivesse orando ao Senhor. Entregando. Deus, é esse o caminho? É assim que você quer? É aquilo que você quer para a minha vida? É assim que você quer para a minha família? É assim que você quer para dentro da minha casa? Orar sem cessar. É isso que nós devemos viver hoje. E Daniel, quando ele estava ali orando, ele recebe a revelação do sonho e também a sua interpretação. Então ele chega diante do rei Nabucodonosor, ele revela para o rei Nabucodonosor, que era a estátua, cabeça de ouro, né? Os peitos e os braços ali de prata, quadril, ventre de bronze, as pernas e os pés, parte dos pés de ferro, os dedos ali de barro, né? Que ali simbolizam também alguns reinados mundiais que tiveram, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, né? Roma, os seus impérios divididos logo depois. Nós sabemos disso também. E aí, o que acontece? O que ele vê? Ele vê uma pedra. E essa pedra vem
e começa a esmiuçar aquela estátua. Começa a destruir toda aquela estátua. Por quê? Porque todos os reinos deste mundo, tudo aquilo que foi conquistado pelos homens, vai passar. Mas essa pedra que esmiuçou toda a estátua, que esmiuçou tudo e quebrou, destruiu tudo, é Cristo. E um dia ele virá trazer o seu reino. Mas o seu reino não vai passar, mas vai ser eterno para aqueles a quem o busca ele verdadeiramente. Para aqueles que vivem verdadeiramente. Para aqueles que combatem um bom combate todos os dias. Para que no fim da sua carreira você pode falar, guardei a fé, Senhor. E hoje eu estou pronto para ter um encontro com o Senhor. Particular, porque todo momento está tendo alguém, né? Infelizmente falecendo, mas é o lado natural, as coisas vão acontecendo. Ou talvez, se o Senhor voltar agora, neste momento, nós podemos entrar para as bodas do Cordeiro, depois para o reino milenar de Cristo, né? Nós estamos tendo aí com o pastor Flávio os estudos na quarta-feira. Eu normalmente não consigo vir, normalmente eu estou no trabalho, mas sempre que posso assisto, né? Sobre a escatologia, sobre os fins dos tempos. E é isso que nós aguardamos como cristãos, a vinda do nosso Senhor. E aqui, quando a palavra de Deus ela fala da idolatria, Jesus, Paulo, Deus no Antigo Testamento também, né, eles sempre comparam a idolatria com uma prostituição. Né? Quando nós pensamos em prostituição, nós pensamos num ato sexual ou algo assim, mas a palavra de Deus ela usa esse termo para idolatria. Por quê? Porque é uma traição a Deus. Você está deixando de servir a Deus e se virando para os prazeres do mundo, para os deuses que o mundo levanta, para aquilo que vai satisfazer o seu ego, para aquilo que vai confortar o seu coração por um momento curto. Porque só a presença de Deus pode preencher o vazio do nosso coração por completo. Os prazeres do mundo, ele te traz uma satisfação momentânea, mas logo depois vai trazer aquela angústia, vai trazer aquele vazio, vai trazer aquele aperto. E muitas das vezes as pessoas que não conhecem, ou que já ouviram, mas ainda não entenderam o Evangelho, ficam procurando. Aqui, ali, numa diversão, no meio de drogas, bebidas, tudo mais. Aonde está essa felicidade? E eles não vão encontrar. Porque essa felicidade e esse caminho só está por intermédio de Jesus Cristo. Só vem por intermédio de Cristo na nossa vida. E é nessa visão que nós devemos caminhar. É assim que nós devemos viver. E a palavra de Deus, se você quiser abrir comigo em Mateus 16. Mateus 16, do verso 16. A partir do 15, em vez do 16. 16, 15. Diz assim, ó. Disse-lhes ele, e vós, disse Jesus, né, aos discípulos ali, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E qual é essa pedra? A pedra é Cristo. Alguns aí interpretam e falam que, né, sobre essa pedra, que essa pedra é Pedro, né? Mas nós vemos na palavra de Deus que o próprio Pedro, ele fala que a pedra angular, que a pedra de esquina, ela é Cristo. E sobre essa pedra seria edificada a igreja. Através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício e sua ressurreição, foi dado ali, né, um intervalo das 70 semanas de Daniel, e nós vivemos um intervalo que é um tratamento de Deus com os gentios conosco, da nossa vida, né, nos chamando
Porque a palavra de Deus fala que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas todo aquele que o receber vai ser dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Isso é para mim e para você. Essa promessa é para mim e é para você, irmãos. Só que nós temos que nos agarrar a ela verdadeiramente. Não adianta eu crer que Cristo veio na terra e morreu por mim. Não adianta eu acreditar que ele fez o sacrifício se eu não vivo verdadeiramente aquilo que ele colocou para mim que eu deveria fazer. As pessoas acham que apenas acreditar, tem que fazer o quê? Você tem que acreditar em Cristo. Eu creio, então está tudo certo. Mas continua vivendo na bagunça, continua vivendo da maneira que queria, não larga a idolatria. A idolatria, irmãos, não é somente umas imagens, ela pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser uma outra pessoa, né? Tudo que você colocar acima de Deus se torna uma idolatria na sua vida. O dinheiro, que é o que a palavra de Deus toca muito forte, né? Porque é o que mais mexe com o coração do homem, é o dinheiro. Porque o dinheiro, ele te traz o quê? Ele te proporciona o quê? Tudo aquilo que você possa comprar. E aí, o homem, ele se acha suficiente para se manter sozinho. Mas sem a presença de Deus, nós não somos nada. Porque de nada vai valer toda a riqueza do mundo. E no final de tudo, você perder a sua alma. Você perder a sua salvação. Porque não há dinheiro no mundo que possa comprar a sua salvação. Mas Cristo, através do seu sangue, já pagou esse preço por mim e por você. Mas nós temos que crer, nós temos que viver, nós temos que buscar, nós temos que viver verdadeiramente esse evangelho. Em 1 Pedro 2, 4, verso 7, fala assim, ó. 1 Pedro 2, do 4 ao 7, só para a gente concretizar aqui a questão da pedra, que é Cristo. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra os edificarão, para os que rebeldes, que os edificarão, reprovarão. Essa foi a principal da esquina. Agora abre lá em Efésios 2:20. De Efésios. Efésios 2:20. Ali nós vemos falar que Cristo, ele é a pedra de esquina. Verso 20. Diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós vemos aqui, né, a palavra de Deus mostrando e nos relatando que Cristo é essa pedra. Que Cristo é a pedra de fundição, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que dá o equilíbrio para tudo, para que não desmorone. Porque não adianta nada você construir, né, um umbrais ali, tudo certinho, fechando, e aí tem aquela pedra que chega e você encaixa aqui bem no finalzinho, assim, ó, ela é meio abertinha assim, ó. A hora que você encaixa, ela dá estabilidade para todas as outras. É ela que sustenta, é ela que segura. Se ela não estiver ali, tudo cai, tudo desmorona. Não tem como, irmãos, nós caminharmos sem essa pedra. Não tem como nós vivermos
sem a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E nós vemos aqui Pedro, que Paulo, quando ele está exortando, né, em 1 Coríntios lá, o povo, ele fala que o povo se cansou, né, que eles pereceram, eles foram tratados, como eu disse no início, desde o começo, por Cristo, ali através da pedra, simbolizando a Cristo, e o maná também. Eles viviam tudo aquilo e eles se cansaram. Eles olharam e simplesmente se cansaram daquilo. A palavra de Deus mostra isso em Êxodo 16. Pode abrir comigo em Êxodo 16. Êxodo 16, no verso 13. A partir do verso 13, né? Do 13 ao 15. Ali, nós vamos ver Deus ele provendo o maná. Mas preste atenção comigo num detalhezinho aqui, né? Que eu, estudando um pouquinho e procurando saber, eu destaquei aqui, que eu achei muito interessante para poder trazer para os irmãos, e como que a revelação ela é progressiva e ela é contínua. Desde o Antigo Testamento, tudo nós vemos ali, né, um tipo, tipificando a Cristo, até que vem a realidade, né? Até que veio Cristo e fez o sacrifício por nós. Em Êxodo 16, do 13 ao 15, diz assim, ó: E acontecendo que à tarde subiram cordornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Presta bem atenção nessa partezinha que eles falaram. Que é isso? Continuando aqui, né? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Aqui nós vemos a palavra de Deus, né, mostrando que logo depois, ali no orvalho, na manhãzinha, Deus tinha derramado o maná. E aí aquele maná, eles ficaram confusos e não entenderam o que era. E aí eles começaram a perguntar um para o outro: O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eles começaram a se perguntar. E nessas perguntas, né, questionando ali um ao outro, sem entender, Moisés fala: Este é o pão que o Senhor entregou para que vocês possam comer. Mas no original, no hebraico, né, olhando ali, vendo alguns estudos com pessoas, né, têm influências e são fontes confiáveis, a palavra ali, na verdade, o que é isso é manhu. Esse hu, na verdade, é um pronome pessoal. Então não tem como você traduzir ele como o que é isso. Mas na verdade, a tradução melhor seria: o que é ele? Porque é um pronome pessoal. Então eles estavam perguntando: o que é ele? E Moisés responde, né, no hebraico também, notado aqui, ele responde assim: Hu ha lechem. De novo aparece a palavra hu. Quando ele fala hu, ele fala assim, ó: ele é o pão. Então, quando eles questionaram tudo aquilo que caiu ali do maná, eles perguntaram: o que é ele? E Moisés responde: ele é o pão. E nós sabemos, né, que no Novo Testamento, Jesus Cristo, quando ele veio, ele fala o quê? Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer do pão jamais morrerá. Todo aquele que comer deste pão jamais morrerá. Na onde isso? Lá em João, né? No capítulo 6. Então eu achei bem interessante para separar por esse motivo. Porque todas as versões, você vai procurar ali, vai estar escrito: o que é isto? O que é isto? Mas como é um pronome pessoal, isto não tem como, né? A melhor tradução seria: o que é ele?
Eles perguntaram. E Moisés respondeu: Ele é o pão. E lá em João, capítulo 6, em João capítulo 6, no verso 47, nós vemos Jesus se identificando como este pão. Jesus falando a eles que ele era o pão. 6:47 até o 50 diz assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Então Cristo, ele vem e nos revela que ele é o pão da vida. Ele veio e se entregou por nós. Ele veio para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele veio para que nós pudéssemos caminhar os seus passos. E ele veio nos dando um exemplo. De que jeito que ele veio, irmãos? Quando ele voltar, ele vai voltar como rei, né? Vai reinar, aí vai ter o reinado milenar e tudo mais. Mas quando ele veio, os judeus não o receberam porque eles estavam esperando um rei. Alguém que fosse os livrar e tudo mais. Mas ele veio como? Ele veio como? Servo. Nos dando um exemplo de como nós deveríamos viver. Para quê? Para servir. Servir a quem? Servir a Cristo. E quando nós servimos a Cristo, nós servimos o nosso irmão. Quando você serve a Cristo, você serve o seu irmão. Quando você vê seu irmão necessitado, você estende a mão. Quando você vê o seu irmão enfermo, você ora pela vida dele. Quando você vê o seu irmão necessitando de algo, você se preocupa com a vida dele. Por quê? Porque você vive assim como Cristo viveu. Jesus Cristo, ele passou por essa terra e ele fez vários milagres. Nós temos relatos na Bíblia e muitos outros que não se relatam na Bíblia. Nós vemos ele curar o cego, né? O cego voltou a enxergar, o coxo voltou a andar. Vários milagres. Milagres momentâneos que precisou naquele momento. E aí ele fez, mas que também se passou, porque aquelas pessoas, o coxo ele voltou a andar, mas há mais de 2000 anos atrás aí, ele já faleceu. E o cego que voltou a enxergar, ele já morreu. Mas existe um milagre que ele veio fazer por todos nós que o aceitamos, que é nos trazer a vida. E esse milagre não vai passar, porque esse milagre é para toda a eternidade, é para todo momento, é por todo o resto do tempo, irmãos. Esse período nosso na terra, como eu sempre digo, ele é curto, ele é passageiro, ele vai acabar. Para mim, vai acabar para você. Mas e depois dele, o que nós vamos ter? Só existem dois caminhos e só existe um Senhor. Não tem como você querer andar pelo caminho torto e no final de tudo achar que Deus vai abrir as portas, vai abrir a porta ali para você poder entrar e vai estar tudo certo. A Bíblia nos relata e nos ensina que não vai ser assim. Ele nos mostra que não vai ser assim. Em João 8, só para mim estar fechando aqui, 8:57, diz assim: disse-lhe, pois, os judeus ainda: não tem 50 anos e viste a Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus Cristo é suficiente. Ele é o eu sou. Ele é aquilo que você precisa hoje. Ele é aquilo que você vai precisar amanhã. E ele vai permanecer sendo tudo aquilo que você precisa até os últimos dias da sua vida. Ele é aquele que pode curar. Ele é a pedra, ele é o pão.
Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que salva. Ele é o eu sou. Ele é o serei, o que serei. Né? Ele é o que eu serei, o que sou. É assim que Cristo é. Ele é o eu sou. Antes de Abraão, antes da fundação do mundo, antes de tudo se formar, antes de tudo acontecer, já existia um plano de salvação para mim e para a sua vida. Já existia um plano de salvação para a sua casa. Já existia um plano de salvação para a sua família. Mas agora, o que nós devemos fazer? Levar esse evangelho. Viver ele verdadeiramente. Pregar, continuar orando, continuar buscando. Continuar enxergando, não tendo dúvidas o que é ele, mas entendendo que ele é o pão da vida. Não tendo dúvidas de que eu faço, mas entendendo que ele já nos mostrou o caminho que nós devemos caminhar. Quando você quer algo, é nele que você tem que se apoiar. Todos os seus planos, é nele que você deve entregar. Toda a sua vida, toda a sua família, sua casa, é nele que você deve confiar. Nós não podemos querer caminhar com as nossas pernas. Não podemos querer caminhar conforme nós queremos, da maneira que nós queremos. Mas nós devemos caminhar conforme Cristo deixou para nós vivermos. Porque Ele é o eu sou. Ele é o que é. Ele é a provisão da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que morreu por nós. Ele é aquele que nasceu, cresceu, passou o sacrifício que nós não poderíamos carregar. Né? Porque hoje em dia nós ouvimos falar tanto, muitas das vezes, que, como eu disse no começo, né, quando nós recebemos um milagre, nós nos motivamos, e depois de um tempo, aquilo começa a ficar tranquilo, normal, como se não fosse nada. E muitas das vezes as pessoas, elas ouvem a mensagem da cruz, e para ela escuta e fala assim, de novo, já ouvi. Jesus Cristo morreu? Eu sei. Mas a gente não para mensurar o tamanho de tudo aquilo. Toda aquela dor Ele fez por você. Ele fez por você, irmão. Ele morreu na cruz por você. Ele se entregou como um cordeiro, uma ovelha muda por você. Ele ressuscitou, Ele voltou por você. Mas Ele deixou aqui essa palavra para que hoje nós pudéssemos viver, buscar e entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Para que nós pudéssemos caminhar conforme Ele quer. Para que nós pudéssemos fazer conforme a sua vontade. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos querer dar uma olhadinha pela janela. Para que nós não viemos, não aconteça com nós de cair num sono, tombar da janela e ocasionar a nossa morte. Porque Cristo, Ele entregou para nós a vida. Mas você tem que abrir o seu coração. Você tem que se entregar verdadeiramente. Você tem que falar para Cristo, Deus, meu Senhor, eu entendo o sacrifício na cruz, Pai. Eu sei tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Mas agora ministra no meu coração, Pai. Traz entendimento e me fortaleça para caminhar os seus caminhos. Me fortaleça para viver verdadeiramente o seu evangelho. Me fortaleça para que eu possa caminhar, Deus, todos os dias conforme o Senhor quer. Para que através da minha vida, outras pessoas também venham para Cristo. Como um dia alguém ministrou na minha vida a sua palavra, Deus, que o Senhor possa me usar como um vaso para que seja ministrada a sua palavra através da minha vida. Me fortaleça, Senhor, nos seus caminhos. Me fortaleça, Senhor, para perseverar. Me fortaleça, Pai. Porque no fim, eu quero me encontrar com o Senhor. No fim, eu quero poder olhar e ver a sua face, Senhor. No fim, eu quero tocar no Senhor. Eu quero, mais do que sentir aquela emoção que muitas das vezes eu senti na oração, eu quero sentir a sua presença verdadeiramente. Poder abrir os meus olhos e te ver assim, na minha frente. É isso que o Senhor tem para nós, irmão.
É isso que o Senhor tem para nós. E é isso que muitas das vezes nós não entendemos. Mas quando você para pensar, você fala assim, meu Deus, e o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada, porque você não é merecedor. Mas porque Jesus Cristo nos amou. Porque Deus, Ele nos amou. A palavra fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crescem nele fossem chamados de filhos de Deus. E hoje você tem essa oportunidade de ser chamado de filho de Deus. Não como o mundo acredita. Eu sou filho de Deus também. Todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos criaturas. Só é filho de Deus aquele que se entrega a Ele, aquele que vive os seus caminhos e aquele que vive aquilo conforme a sua palavra. Então que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, para mim poder encerrar aqui a palavra. Guarde ela no seu coração. Não é apenas o que é isso, mas o que é Ele. E quem é Ele? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje viver verdadeiramente o seu Evangelho. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Queria fazer uma oração junto com os irmãos. Se os irmãos sentirem à vontade, coloque a mão no seu coração, coloque a sua vida diante dele, coloque a sua família diante dele. Fale para ele tudo aquilo que você precisa. Fale para ele tudo aquilo que você necessita hoje. Fala para ele tudo aquilo que você quer para o seu dia de amanhã, os seus planos, os seus projetos, a sua família. Coloque tudo diante dele, irmãos, porque ele é suficiente. Cristo é suficiente. É nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos depositar a nossa fé, e é para ele que nós devemos viver todos os dias da nossa vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais um momento na tua santa e gloriosa presença, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Pai, como corpo de Cristo, Pai, como corpo, Pai, do teu evangelho, Senhor Jesus. O corpo onde Cristo é a cabeça, Senhor Jesus. Então, Pai, se o Senhor é a cabeça, Senhor Jesus, venha fazer na nossa vida conforme a Tua vontade, Pai. Direcionando as nossas vidas, Pai. Venha cuidando de cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor Jesus. Venha cuidando das suas necessidades, Senhor Jesus. Venha, Deus, transformando, Pai, trazendo cura, salvação, libertação, Senhor Jesus. Venha, Pai, visitando a casa de cada um deles, Pai, para aqueles familiares, Pai, que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo venha visitar agora, Pai, trazendo um incômodo, trazendo algo diferente, Pai, para que eles possam sentir, Pai, para que eles possam se mover diante do Senhor e se entregar verdadeiramente, Senhor Jesus. Venha provendo, Senhor Jesus, na vida dos Teus filhos, Pai. Venha nos fortalecendo, Senhor Jesus, para que nós possamos viver o Teu Evangelho verdadeiramente, Pai. Venha, Senhor Jesus, cuidando de nós, Pai, para que tudo depois de todas as coisas que nós podemos viver nessa terra, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E no final, nós podemos nos encontrar com o Senhor na glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Maravilha. Recebeu a palavra de Deus aí no coração? Glória. Aleluia. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Ótima semana. O Senhor te proteja, te guarde, te abençoe. O Espírito Santo nos conduza, nos guie, nos oriente com sabedoria, poder. Glória a Deus, entregamos a Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, tudo pertence a Ele. Que o Senhor conceda essa semana abençoada para a tua vida, para a sua família, para a tua casa. Te dê forças para vencer as dificuldades. Não recue, não recue. Em Cristo nós podemos, você pode. Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor.